Salve galera, quem tá falando aqui é o Aleph Wilker aqui do canal 7 Minutos Mais. Galera, hoje estou aqui no canal, aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês da série Mundo Geek e Adolescentes no século XXI. Como eu contei no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Trouxe aqui no canal, mas não focamos muito na história desse personagem. Focamos mais do anime que foi contado, exatamente, Death Note. Está aí no título, vocês já estão vendo. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito interessante que vai ter como nome a busca do conhecimento. Nós vamos falar sobre o L, ou Ryuzaki, como vocês conhecem. Vamos falar sobre um pouco da história do L, que muitos talvez não conheçam. Mas uma coisa interessante, no anime, quem assistiu o anime Death Note, eu recomendo muito quem gosta de investigação, um pouco assim de mais suspense e tal, que gosta disso. No anime Death Note é muito legal. Eu recomendo que vocês assistam para vocês terem uma ideia de como é esse jogo de estratégia de mentes. Pois é, poucos conhecem a história oficialmente do L. Para quem lê o mangá, sabe do que eu estou falando aqui agora. O L, ele não se chama L. Você tá brincando? Na verdade, o verdadeiro nome dele, eu tô olhando aqui no meu notebook, o nome dele era... Cadê? Eita, não, já perdi. O nome verdadeiro do L, ou Ryuzaki, ele chamava L Laoye. Não foi nunca citado no anime, mas no mangá já foi citado. Então, o L, ele foi um órfão. Então ele, tipo, desde os seus poucos anos de idade, não é tão revelado assim, ele era considerado um dos garotos mais inteligentes do orfanato. E o nome do orfanato, que se chamava o Orfanato Watari, que era o Wenning's House, tanto faz, um desses dois nomes é a mesma coisa. Esse lugar era para crianças super dotadas em Winchester, na Inglaterra. Então esse Laoye, ou vamos chamar mais de L, ele se tornou um dos personagens mais icônicos do universo geek, por causa da sua inteligência. Ele era um dos garotos mais inteligentes do seu orfanato. Então ele começou a trabalhar para a polícia, para o FBI, lá na Inglaterra. A sua originalidade da Inglaterra. Então ele descobriu muitos casos, resolveu muitos casos famosos, conhecidos. Então esse nome se tornou um nome conhecido. L foi um nome muito conhecido. Porém, ele descobriu um caso curioso, um caso que pessoas morriam somente de parada cardíaca. Então, como todos conhecem a história, ele fez uma peça, pregou uma peça no Light Yagami, que é conhecido como Kira. E então ele decidiu ir para o Kanto, que se localiza no Japão, para investigar a fundo a mais sobre este novo caso. Pois ele nunca revelou sua identidade e nunca mostrou seu rosto para ninguém, somente conhecido como L. Então ele vai ao Kanto, Japão, e assim vocês conhecem a história de todo lugar. E quem assistiu anime, quem já viu a história, quem já ouviu falar da história, já conhece. L é um dos personagens mais inteligentes do universo geek. O L, ele era um detetive muito inteligente, faz de tudo para ter sucesso em suas investigações. Mas lá no caso Kira, como vocês conhecem, ele teve que dar o seu sangue e seu suor para concluir esta sua nova missão. Mas no anime, quando ele está perto de finalizar o caso Kira, ele morre, como todo mundo conhece. Mas na história original, lá do que os diretores do mangá, eles resolveram fazer a história assim. Pera, galera. Antes da gente continuar o vídeo, eu tinha que vir aqui falar com vocês. A parte que eu gravei do episódio que a gente vai falar sobre a adolescência coletiva, falando sobre o L, acabei meio que contando um pouco sobre o final do dorama, da minissérie de Death Note, na TV japonesa. Mas a verdadeira história e o verdadeiro final do filme do Death Note está no filme Death Note, o último nome. Então, o finalzinho do filme que nós vamos contar aqui, falando sobre como o L conseguiu o caso Kira, nós vamos falar agora. Que aconteceu como? O Ren, ele mata o Ryuzaki e ele destrói o próprio caderno. E o L, ele finge a sua própria morte. Para o quê? Para ele enganar o Light, para ele se sentir vitorioso e conseguir se livrar de tudo que aconteceu. O pai do Light, ele descobre tudo através das câmeras de segurança. Ele vai e cerca o Light, e então o L aparece na frente de todo mundo. Então ele começa a contar como eles conseguiram
fazer isso. Foi o que? A Misa. O L, ele conseguiu recuperar o caderno que estava com a Misa enterrado e trocou os cadernos. Deu um caderno falso pro Light. Para ele ter certeza da sua teoria, o L, ele colocou seu próprio nome, seu nome verdadeiro, L. Lawet. Então ele colocou lá como 20 dias que ele teria para morrer de insuficiência cardíaca. Morrerá em paz. Então, ele dando a sua própria vida para descobrir o verdadeiro caso do Kira. Então foi assim que no filme Death Note, o último nome, era a visão dos diretores originais que iriam trazer para o anime. Então, essa foi o final da história. Segue o vídeo. Então foi isso que aconteceu. Depois que o Light morreu, depois que tudo aconteceu, eles conseguiram vencer o caso Kira. Foi esse final que os diretores queriam fazer. Eu achei esse final muito melhor do que o final do anime, tipo, é muito melhor. Eu tipo, já assisti o Death Note muitas e muitas vezes. A sacada do filme é muito melhor do que a sacada que o anime dá. Tipo, ele já morre ali na metade dos episódios. Então, tipo, fica meio assim sem graça. Eu prefiro 1000 vezes o final de Death Note, o último nome, que está no filme. Qual é o que você acha? Qual é o melhor final? Death Note, o último nome, ou Death Note do anime? Coloca nos comentários aí pra eu achar o que vocês acharam aí. O que eu queria focar aqui foi a inteligência do L ali. Tipo, foi uma coisa, assim... Mas o foco também do estudo de hoje é ser melhor em tudo. Quando você quer saber mais sobre o assunto ou sobre alguma matéria, nós buscamos conhecimentos em artigos, livros, práticas ou talvez pessoalmente. Quando estudamos a Bíblia, não entendemos maior parte do que está descrito nas Sagradas Escrituras. Então buscamos conhecimento através de pessoas que realmente entendem sobre o que está escrito. Nisso também, o Espírito Santo está atuando dentro de nós, para entendermos a verdade. Porque lá em João 8,38 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E também lá em Provérbios 2,6 diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem os conhecimentos e o discernimento. E Provérbios 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Deus, Ele quer te ajudar a você planejar, para você ter conhecimento, para você ser sábio das coisas. Quando você for fazer um negócio, saber fazer certo, ter inteligência para fazer aquilo. Tipo, o L, ele ficou anos e anos estudando, desde moleque, ele já era um cabra macho da pesada, tchê. Gostei da técnica, boa, essa vai servir. Ele era um cabra, assim, muito inteligente. E tanto que ele se tornou um detetive particular, se tornou um dos maiores ícones. Tipo, ele marcou seu nome na história. Tanto no anime como pro mundo. Tipo, se falarem assim pra você, se você gosta de anime ou o mundo geek em geral, fala assim: ah, qual que você acha que é o cara mais inteligente do universo geek? Eu falo, o L. Porque o L é um dos caras mais inteligentes. Pega qualquer pessoa, qualquer anime, qualquer filme, série, e fala assim, qual é mais inteligente que o L? Não tem um cara mais inteligente que o L. Qual é o cara mais forte dos animes? Muita gente fala, eu acho o Goku mais forte. Eu acho que não é muito mais forte. mas vai ter um personagem principal aqui. Nós vamos falar aqui sobre a força do coração. Vamos falar sobre o Saitama. Um dos personagens mais fortes dos animes, que é o Saitama. Nós vamos falar sobre ele mais pra frente. Depois que eu for fazer o vídeo falando sobre o esclarecer espiritual, nós vamos falar sobre ele também. Um assunto bem interessante, bem legal. Já fiz o roteiro dele, tá muito top. Espero que vocês gostem. Mas voltando ao assunto, Deus, ele quer te dar todo o conhecimento. É só você pedir. Seja capaz de resolver as coisas com Deus. Peça sabedoria para você resolver seus problemas, resolver seus pepinos da vida, vamos dizer assim. Pois Deus, ele está apto para te ajudar a qualquer momento. Ele é o verdadeiro conhecimento de toda a humanidade. Ele é único no que ele faz. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com a galera. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative os cards que estão aparecendo aqui em cima. Esse foi o assunto de Death Note L. Quando eu tiver mais tempo assim para pesquisar mais sobre o caso Kira e falar sobre ele, nós vamos falar aqui também sobre o Kira. Hoje nós vamos falar sobre o L, que é um assunto muito mais interessante, falando conhecimento.
E não percam o próximo vídeo aqui do canal, que vai ser muito, mas muito top, o Florescer Espiritual, que nós vamos falar aqui do League of Legends, que é muito legal também, que é um assunto muito interessante que eu consegui capturar com a Bíblia. Só aguardem, porque daqui pra frente vai ser só sucesso. Bom, tô voltando no próximo vídeo, valeu, fui! So are you gonna die today?